lá então 230 dias em propósito. Nós estamos aqui firmes e fortes, né, queridos, maratonando o livro de Jeremias. Profeta Jeremias aí passando grande sufoco, né, queridos? Meu Deus, que situação o profeta tem enfrentado. Mas olha só, antes de chegar para te contar tudo o que está acontecendo aqui com 230 dias em propósito, que hoje então, de acordo com o nosso cronograma, nós vamos do capítulo 41 ao capítulo 44, eu quero, claro, orar pela sua vida, né? Eu espero que tudo esteja bem com você, que a sua... E se ela não está boa, eu queria te dizer, ela vai melhorar. Porque, queridos, o poder de dar vida e o poder de matar, elas estão aqui, ó, na nossa boca, na nossa língua. Então, que hoje, nesse tempo do devocional, antes de nós chegarmos aqui na palavra, né, nós possamos ter esse entendimento gerado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, é que tudo está ao alcance da nossa boca. Deus nos deu essa autoridade. Então que eu e você possamos chamar à existência pela fé as coisas que não existem, que nós também possamos com a nossa boca, sabe, declarar bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre filhos, sobre o teu futuro, sabe? Você tem esse poder, Deus deu esse poder a você, Deus delegou esse poder a você. Então use essa autoridade, use tudo isso que Deus deu a você, porque assim você vai ver essa palavra funcionando na sua vida. Sabe, queridos, eu sempre falo sobre esse versículo também que está em Salmos, né? Queridos, a palavra do Senhor para nós, ela é literalmente uma luz que vai iluminando o nosso caminho. Então, olha essa revelação que está chegando para você. Você tendo agora o entendimento de que se você lança palavras ruins sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida de qualquer pessoa que você puder imaginar, acredite, é isso que vai acontecer. Na mesma proporção, se você também declarar palavras de bênçãos, olha que coisa, vai acontecer também. Queridos, Deus vela por cumprir a sua palavra, e cada vez que você declara, que você ora, declarando essa palavra e crendo essa palavra, Ele é garantidor dela, queridos. Ele diz que vão passar céu, vão passar terra, mas a sua palavra vai se cumprir. Então é nessa certeza e é com essa convicção que eu já quero deixar você aí com seu coração gerado, né? Com essa convicção, te convidar agora para nós podermos orar, tá bom? Então você que pode, feche os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração e logo depois vamos aqui para o nosso tempo de devocional, né? Falando tudo acerca aí de mais alguns capítulos do livro de Jeremias, tá bom? Vamos orar, Pai? Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, pela sua palavra, porque ela é a verdade do Senhor revelada para nós, para esse tempo. Senhor, nós te pedimos na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor, que todo o mal lançado contra as nossas vidas, inclusive, Pai, com palavras, que todas as situações que o inimigo, que o nosso adversário planejou contra nós, Pai, sejam agora canceladas na autoridade que há no santo nome de Jesus. Senhor, nós oramos e declaramos sobre as nossas vidas dias de bênçãos, Pai. O Senhor nos disse desde o começo desse devocional que no ano de 2021 nós viveríamos o melhor ano da nossa vida, vividos até agora, Pai, porque é claro, os próximos anos serão ainda melhores, Pai. Senhor, nós nos agarramos a essa palavra, nós não vamos nos apegar ao que os nossos olhos naturais estão vendo à nossa volta, Pai. Exatamente como Jeremias disse, pela fé, Senhor, eu vou fazer. Nós também dizemos ao Senhor, Pai, é pela fé que nós cremos, Pai, que tudo vai ficar bem, que todas as coisas irão melhorar à nossa volta, que as situações começarão, Pai, a vir em nosso favor, Senhor. Nós cremos, Pai, nos apegamos pela fé, porque a sua palavra diz que o poder de dar vida e o poder da morte estão na nossa boca. Então nós declaramos a sua vida, a vida abundante de Jesus em nós, se cumprindo em nós, na nossa casa, no meio dos nossos parentes, no meio da nossa família. Nós declaramos, Pai, que nada vai nos faltar, porque Tu és o nosso bom pastor.
Obrigada pelo suprimento que vem do Senhor. Obrigada por nos assistir, Senhor, em todas as coisas. Nós te agradecemos. Eu também quero aproveitar essa oportunidade, Pai, te agradecer pela vida do Sebastião, Pai. Esse homem de Deus que tem nos ajudado aqui também com a edição dos vídeos, Senhor. Pai, bênção sem medida sobre a vida dele, Pai. Obrigada por ele estar pegando junto comigo nessa visão, Pai, de anunciar as boas notícias, as boas novas, que é a tua palavra, Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida dele e da sua família, e eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, dos teus filhos e filhas preciosos que estão comigo aqui nesse devocional. Oramos em nome de Jesus, amém? Então, glória a Deus por isso. Vamos avançar, então? Depois que você já tomou posse dessa verdade, dessa palavra poderosa para a sua vida, vamos rompendo aqui, então, no livro de Jeremias. Nós estamos, então, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Você às vezes vai me ver olhando para cá, por causa das câmeras, tá bom? Mas estamos todos juntos aqui, juntos e misturados, né? Eu costumo dizer, e eu sou tão grata a Deus pelas redes sociais, queridos, porque através disso, olha, eu consigo acessar você aí, você consegue me acessar e nós conseguimos compartilhar um pouco a respeito dessa palavra tão poderosa, viva e eficaz que é a palavra de Deus. Amém? Vamos rompendo então, vamos lá. Paramos então no devocional anterior, falando acerca ali de um aviso, né, poxa, que o governador havia recebido ali, o governador Gedalias, né, mas queridos, ele desprezou o que chegou para ele, tá? A palavra disse lá no finalzinho do capítulo 40, que ele não considerou o aviso ali de Joanã e o que ele fez? Seguiu a vida. E aí no capítulo 41, queridos, então dando continuidade, a palavra vai nos dizer então que Ismael, na companhia de mais 10 soldados, né, aproveitou ali uma oportunidade que eles estavam ali tomando uma refeição juntos e acabou matando o governador Gedalias, que tinha acolhido eles, né, queridos? Que tinha acolhido ele, né, não somente ele, como vários outros líderes ali naquela ocasião. Tá, então vamos rompendo. Além dele ter matado então Gedalias, ele também saiu matando todos os soldados judeus e babilônios que estavam ali para dar um suporte, né, à disposição do governador Gedalias. Outra coisa também que aconteceu, no dia seguinte, estavam se aproximando ali mais ou menos 80 homens, né, queridos, todos sensibilizados, eles estavam realmente assim com vestes de humilhação, né, que a palavra vai dizer, haviam cortado as suas barbas, estavam se aproximando ali, queridos, da cidade, numa tentativa de se reconciliar com o Senhor, você entende? E ele, queridos, o Ismael, então, vendo aquilo dali, ele meio que se aproveitou também da situação, a palavra vai dizer, e ele acabou matando desses 80, 70 homens. Os 10 que ele não matou é porque prometeram a ele dar cereais, enfim, suprimentos, né, mel, e ele acabou poupando a vida desses 10 homens. Mas Ismael acabou, assim, ele detonou tudo aquilo que estava sendo edificado ali com a autorização do rei Nabucodonosor. Foi mais ou menos isso, tá? Parafraseando para você o que ele fez. E após isso, o que ele fez? Pegou todo aquele povo que estava ali autorizado. Você lembra que havia um povo que estava ali liberado por Nebuzaradã, que era o oficial comandante também do rei, estava ali cuidando, tinha liberado um povo para ficar ali em Judá, você lembra? Pois então Ismael pegou todo esse povo e começou a levar esse povo preso agora, né, que havia sido deixado em Mispá. Ele levou esse povo todinho em direção ao território dos Amonitas. Deixa eu te contar porque que ele fez tudo isso. A gente ainda tá no capítulo 41, tá? Tô resumindo aqui para você. Aí ele fez isso, tá? Tava indo então em direção à terra aqui dos Amonitas. Quando ele estava fazendo isso, queridos, em direção a essa terra, a palavra vai nos dizer que Joanã, se lembra de Joanã? Joanã ficou sabendo, né, de tudo isso que aconteceu. Joanã foi aquele homem, como eu disse, que tentou avisar para o governador tudo o que estava por acontecer, o governador Gedalias, e ele não considerou, disse que ele estava mentindo. O que aconteceu então? Passado então toda essa situação, ele tomou conhecimento de todos os crimes então que Ismael havia cometido e o que ele fez? Saiu em perseguição a Ismael e todo esse povo, né? Na ideia realmente de confrontar, de lutar com eles. E aí, queridos, nessa disputa, quando o povo avistou Joanã, ficaram contentes demais e já deixaram ali Ismael, já foram de encontro a Joanã. E nisso Ismael e mais 8 dos que estavam com ele conseguiram fugir, diz a palavra do Senhor. E Joanã, então, com todos os soldados, né, conseguiram ali resgatar o povo, desculpa.
e eles estavam com medo, viu? A palavra vai nos dizer, deixa eu só pegar aqui para você. Só para ver se eu estou no capítulo... estou no capítulo 41 ainda. Desculpa, queria dizer que eu fiz o resumo. Estou contando para você do resumo. Então, ainda no capítulo 41... O que acabou acontecendo? Joanã, os comandantes e todo soldado conseguiram livrar o povo ali, né, de Ismael. Eles partiram para Jerute-Quimã, porque eles estavam com medo, né, querido, depois de tudo isso, do rei Nabucodonosor descobrir o que tinha acontecido, né, ou seja, que Ismael tinha matado o governador, o homem de confiança que ele havia colocado ali. Eles ficaram com medo, então eles acabaram realmente fugindo. No capítulo 42, Joanã então faz o seguinte, ele vai procurar o profeta Jeremias, não somente ele, como todo o povo, né, vai procurar, e ele diz o seguinte para o profeta Jeremias, bem aqui no comecinho do capítulo 42, ele falou o seguinte, por favor, ouça o nosso pedido e ore ao Senhor, o seu Deus, em nosso favor, né, aos remanescentes, nós somos os remanescentes, né, o pouco que sobrou do povo aí. E aí ele disse o seguinte, ore, porque como você sabe, nós somos poucos, né? Peça ao Senhor para que o que nós devemos fazer, né? Que ele possa dizer a você, Jeremias, para onde nós devemos ir e que você nos dê instrução. Aí olha o que o povo continuou dizendo. Claro, primeiro Jeremias deu a resposta dizendo que tudo bem, ele faria aquilo e que cada palavra que Deus mandasse ele falar, ele iria falar, ele não ia esconder nada do povo. Aí não bastando, o povo ainda continuou fazendo mais promessas. Disseram assim para Jeremias, Jeremias, olha só, que a maldição de Deus caia sobre nós, se nós não obedecermos cada ordenança que vier do Senhor, né, através de você para nós, nós vamos cumprir à risca, porque nós sabemos que tudo vai sair bem se nós obedecermos ao Senhor, nosso Deus. Então ainda falaram isso para Jeremias. Ok. Passados então 10 dias, a palavra vai nos dizer que depois de 10 dias o Senhor então trouxe a resposta para Jeremias. Jeremias então mandou chamar Joanã e todo o povo. E ele começou a dizer para o povo o que era para o povo fazer. Queridos, aqui do versículo 10 ao versículo 12, mais ou menos, nós vamos ver então qual foi a instrução que Deus deu para esse povo. E Deus disse o seguinte, ó, o que vocês vão fazer? Se vocês ficarem aqui nessa terra, eu vou proteger vocês, eu vou fazer vocês crescerem em paz como uma planta bem cuidada. Então, onde eles estavam? Em Jerute-Quimã. Lembra disso? Eles tinham fugido para lá. E aí o Senhor está dizendo, ó, vocês vão crescer em paz, vai dar tudo certo, eu vou cuidar de vocês não vão precisar ter medo do rei da Babilônia. Por quê? Porque eu mesmo vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês dos exércitos dele, né? E do grande poder do rei da Babilônia. Eu vou mostrar o meu cuidado, a minha compaixão de vocês, e eu ainda vou fazer com que o rei da Babilônia também tenha compaixão de vocês, deixando vocês ficarem nessa terra. Aí escute. Então, Deus deu a instrução para o povo através do profeta Jeremias do que era para eles fazerem. Ok. Só que aí também, queridos, veio a contrapartida. Até porque, queridos, o Senhor, ele é soberano, né? Sim. Então, ele disse a instrução para fazer, mas também já disse. Agora, escute. Se vocês disserem, não, nós não vamos permanecer nessa terra. Se vocês me desobedecerem, vocês teimarem comigo, insistindo em ir para o Egito, eu vou te falar uma coisa. A guerra que vocês tanto estão temendo vão alcançar vocês no Egito. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que aconteceu com todos que fugiram para lá. Vocês vão morrer na guerra, pela fome e pela doença. Ninguém vai ficar vivo nem para contar a história. Ninguém vai escapar da minha ira. Resumindo para vocês tudo o que Deus falou para ele, porque Deus falou bastante coisa aqui para eles. Então, queridos, frisou ainda, falou, escute bem o que eu estou dizendo, ó remanescente de Judá, me obedeçam. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, olha só, se vocês não fizerem isso, vocês morrerão. No versículo 22, já no finalzinho do capítulo 42, ele disse isso, ó, por isso, fiquem certos de uma coisa, vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela doença lá no mesmo Egito, no lugar de onde vocês estão desejando viver. Queridos, eles não pediram para Jeremias pegar o feedback de Deus e falar para eles o que era para fazer. Pois é, Jeremias pega, fala tudo para eles o que é para eles fazerem. Aí no capítulo 43, sabe o que o povo vira para Jeremias e fala? Bem no início do capítulo 43, nós já vemos aqui, assim que Jeremias terminou de falar, né? Azarias, Joanã, todo o povo ali se juntou e falou o seguinte, cheios de orgulho, né? Estavam cheios de orgulho, viraram para Jeremias e falaram o seguinte, você é mentiroso.
você é um mentiroso, isso daí não está vindo do Senhor. Sabe o que é isso aí? Você está tendo um plano com Baruque. Você lembra de Baruque, que era um profeta também que estava ali com Jeremias, né? Então, aí a palavra vai dizer que eles pensaram que era um plano de Baruque para poder entregá-los a Nabucodonosor. Eles acabaram distorcendo o entendimento total, querido, sabe, da palavra. E aí, moral da história, Joanã, então, reuniu todo o povo, todos os comandantes, todo mundo, queridos, ali que estavam com eles mesmos, e começaram a se dirigir para o Egito. E não bastando, o que eles fizeram? Obrigaram também o profeta Jeremias e Baruque a irem com eles, viu? Foi isso que eles fizeram. E eles foram, desobedeceram ao Senhor. E quando eles chegaram lá no Egito, né, onde eles foram viver, a cidade que eles escolheram viver foi Táfnis, né? E, como eu disse, desobedecendo completamente aquela ordenança que o Senhor havia dado através do profeta Jeremias. Então, olha só, em Táfnis, o Senhor mais uma vez falou através do profeta Jeremias para eles, né, para ele, e falou o seguinte, ó, reúna todo o povo, não só o povo de Táfnis, né, acabou acontecendo aqui, mas mandou reunir o povo ali no palácio de Faraó, ali em Táfnis. E ali ele pegou e falou o seguinte, ó, eu mesmo vou fazer com que o rei Nabucodonosor alcance vocês, olha só, ataque a terra do Egito, ele colocará o seu trono sobre as pedras que eu enterrei na calçada do palácio. Ele vai armar tenda. Queria dizer que começou a falar tudo o que iria acontecer com eles por causa da desobediência. Mais uma vez, Jeremias foi detalhista, né? O Senhor, inclusive, fez com que Jeremias aqui, antes de dar um recado, com que ele pegasse ali alguns tijolos, né, de calçamento e fosse colocando ali na entrada do palácio. Então, o profeta foi falando em detalhes tudo aquilo que viria sobre o povo por causa da desobediência deles, viu? E assim, resumindo, só para você entender, finaliza o capítulo 43, o que Deus estava falando aqui para o povo. Então, ó, o final de vocês vai ser trágico, tá? Vocês não estão considerando o que eu falei através do profeta? Então, segura aí. E para finalizar hoje o nosso devocional no capítulo 44, que é onde nós já vamos finalizar aqui, deixa eu só virar aqui a nossa página do nosso resumão, porque aqui são vários resumos, né, queridos? Eu vou fazendo os resumos e vou contando para você tudo o que está acontecendo aqui. Então, ó, no capítulo 44, o Senhor falou para Jeremias uma palavra para os judeus que estavam ali, né? Aí agora, essa palavra serviria tanto para os judeus que estavam em Táfnis, quanto os que estavam em Menfis e Migdal. Então tinha um povo que estava espalhado ali na região. E aí o Senhor falou essa palavra para todos eles. Olha só, capítulo 44, para a gente finalizar, versículos 2 ao 6. Ele disse assim, ó, vocês viram muito bem o tremendo castigo que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa da desobediência do povo que me deixou irado, né? Por queimar incenso a outros deuses, por ficar adorando a outros deuses. E ali ele continuou dizendo, antes de castigar o povo, porém, eu enviei os profetas, ele está dizendo, né? O Senhor através de Jeremias aqui, ó. Eu enviei os profetas para falar o que pro povo? Pro povo parar, né? Pro povo parar de fazer aquilo, para parar de cometerem esses terríveis pecados. E o Senhor detesta a idolatria. Mas o povo não me obedeceu, não quiseram abandonar os seus pecados, não quiseram parar de adorar outros deuses, nem de oferecer sacrifícios para ele. Então foi por isso que a minha ira e o meu furor acabou acontecendo tudo isso sobre a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém. E até hoje, tudo por lá continua assim, deserto e destruído. O Senhor então mandou Jeremias reunir todo esse povo, os judeus, né, que estavam ali no Egito, e deu esse recado para eles. Aí falou o seguinte, só para você entender, tá? No capítulo inteiro, 44, Deus está fazendo essa observação. Nós vamos perceber, queridos, que o povo, escute, porque o Senhor fez essa observação, né? Aí após isso daqui, nós vamos perceber o Senhor dizendo pro povo, né? Mais uma vez, pro povo parar de fazer aquilo, parar de cometer aquelas idolatrias. E nós vamos perceber que apesar de todo o aviso que o profeta Jeremias falou ao povo, né? Aqui insistentemente no capítulo 44,
nós vamos perceber ainda uma afronta, querido, sabe, das mulheres aqui. Quando o profeta chega para elas e elas falam que não vão parar de adorar outros deuses. Inclusive, elas mencionam aqui que estavam adorando a rainha do céu. Elas dizem isso e fala mais, fala, não pensa você que é só nós que estamos adorando, os nossos maridos também estão adorando, né? Então ali, queridos, elas rasgam o verbo, não respeitam. Rasgam o verbo é uma expressão, tá, queridos, assim, não tá na Bíblia. Então elas acabam abrindo assim o jogo, né, falando mesmo com o profeta poucas e boas ali, e sabe o que o profeta vira para elas e fala o seguinte, olha como é que ele respondeu, não pensem vocês que o Senhor não estava vendo o que os seus antepassados estavam fazendo. Por quê? Porque elas estavam cometendo essa prática que já vinham dos seus antepassados. E por causa dessa prática foi que Judá e Jerusalém foram destruídas, né? Era exatamente isso que o Senhor estava falando aqui no capítulo 44. Então ele continua dizendo, então não pense vocês que, tipo assim, vai ficar tudo impune, que vai ficar tudo bem, né? Então Jeremias mais uma vez faz esse alerta, diz para elas, é exatamente por isso que Judá e Jerusalém foi motivo de maldição. Toda aquela desgraça foi por causa da desobediência. É assim que o profeta fala para elas, né? E para finalizar aqui, versículo 26 ao versículo 29, ele continua dizendo o seguinte, olha só. Ouçam com atenção a palavra do Senhor. Escute bem, ele está dizendo. Judeus que vivem no Egito, eu juro pelo nome grande do Senhor, que nenhum de vocês voltará a invocar o nome do Senhor ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Eu mesmo vou cuidar da sua situação, mas não para o seu bem. Vou cuidar para que a desgraça apanhe todos vocês em cheio. Mas escute por que o Senhor está dizendo isso através do profeta Jeremias. Escute e entenda, né, queridos? Por quê? Porque você entendeu a afronta que eles fizeram através dessas mulheres. Elas não pararam, elas não só, né? Isso que eu estou dizendo a vocês. Elas não só não consideraram o que o profeta dizia, como disseram para ele, nós vamos continuar. Você acha que nós vamos parar? Nós não vamos parar, porque os nossos antepassados faziam e eles não passavam necessidade, então nós vamos continuar assim. Então a expectativa, a esperança desse povo, que eles estavam em falsos deuses, e claro, né, era tudo que Deus, como a gente já comentou, abominava. Deus não queria isso, né? Então Deus está dizendo aqui para eles, né, de maneira resumida, através do profeta, não pense que vocês vão ficar sem castigo, todos vocês irão ver o que vai acontecer com vocês. E ele diz aqui o que vai acontecer. E ele ainda termina dizendo o seguinte no capítulo 44. Como prova, então, eu vou entregar o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam de atirar-lhe a vida, e eu vou fazer o mesmo com o que fiz com o rei Zedequias, rei de Judá. Eu vou entregar nas mãos do rei Nabucodonosor, seu inimigo mortal. Queridos, então olha só, livro do profeta Jeremias, muitas emoções, mas sem dúvida o que mais nós percebemos aqui é um coração endurecido do povo. O profeta falava e o povo não considerava. Bom, então hoje no nosso devocional nós vamos ficando até aqui, tá bom? Claro, eu encorajo você a vir comigo nessa jornada aí de leitura total da Bíblia. Nós vamos dar continuidade então no nosso próximo vídeo, falando aqui, seguindo, né, a partir de Jeremias 45, você vai descobrir tudo o que está acontecendo aqui, tá bom? Eu vou ficando então por aqui, como eu já te falei, um grande abraço e estamos juntos aí até o dia 31 de dezembro, em nome de Jesus. Um grande abraço, tchau, tchau.